Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Glória a Deus, obrigado, gente. Aleluia. Você está bem, irmãos? Amém. Então pode sentar um pouquinho. Aleluia. Nós vamos falar de algo inovador essa noite. Talvez você nunca tenha ouvido o que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre fé. Glória a Deus. Porque fé, irmãos, nós precisamos sempre estar carregando as baterias. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Esses dias eu vi um videozinho, algo bem curto. Eu não vi a pregação em si, mas eu vi um videozinho do pastor Edilson de Lira. Alguém conhece o pastor Edilson de Lira? Eu vi um vídeo onde ele começa uma pregação com um boneco de posto. Alguém viu? Alguém viu? Eu achei fantástico aquele boneco de posto. E ele lançou só uma palavra, eu só vi essa palavra, não vi a pregação, eu só vi essa palavra. Ele disse assim, sendo cheio para se manter de pé. E eu falei, uau, então eu devo isso ao Edilson de Lira. Glória a Deus pela vida do Edilson de Lira, amém, irmãos? E o Senhor já está tratando algumas coisas comigo sobre isso, porque eu percebo que no decorrer dos tempos, nós travamos muitas batalhas em fé e vencemos algumas. Amém, queridos? E aí, outra palavra que surgiu no meu coração foi aquela palavra que o GPS diz, né? Você chegou ao seu destino. Alguém já ouviu essa palavra? Você chegou ao seu destino. E aí, eu fiquei indagando isso ao Senhor na fé, porque alguns, eles chegam, né? Eles conquistam algo por fé e depois. Amém, irmãos? E depois da grande conquista? Quantos aqui já conquistaram coisas grandes em fé? E depois da grande conquista, alguns tendem a dar uma relaxada, porque já chegou aonde desejava chegar. Mas deixa eu falar para você, irmãos, em Deus sempre tem uma nova conquista para você. Amém? Presta atenção no que, se você ler todas as escrituras, você vai ver que Deus libertou Israel, o povo hebreu, com mão forte do Egito, né? Você vê o povo hebreu ali vencendo, estava como escravo, depois Faraó pegou e intensificou ali a escravidão, intensificou os serviços. Para quê? Para manter o povo escravo. Faraó era um cara muito inteligente. O diabo adora fazer isso, intensificar, te encher de trabalhos, te encher de compromissos, te encher de coisas, para afastar você do propósito de Deus. Existe um propósito específico de Deus para a tua vida. Amém, irmãos? E naquele episódio, o povo está crendo para Deus levantar um libertador. Havia uma promessa de Deus que aquele povo seria liberto. Então, eles estão crendo. 430 anos passaram no Egito, irmãos, crendo que Deus levantaria um libertador, até que o grande dia chegou. Um libertador foi levantado por Deus, amém? Moisés, criado pelos egípcios, fugiu do Egito, foi lá ser tratado por Deus, teve um encontro com Deus. Deus deu ordens para ele voltar e resgatar o povo. Então, Moisés vai lá, estou contando a história para você, não estou lendo não, tá? Então, Moisés vai lá e ele chama o povo e ele diz, afronta lá Faraó, vence Faraó por fé, porque Deus mostrou sinais, falou que Moisés conseguiria. E aí ele consegue convencer o povo a sair do Egito. O povo sai do Egito, irmãos, Faraó resiste até o último minuto, coloca o exército dele atrás do povo. Agora imagina, o povo era escravo, não tinha guerreiro naquele lugar. O povo estava acostumado a servir, a trabalhar, não a guerrear. Mas o exército do Egito era grande e estava correndo atrás do povo, então o povo vai seguindo Moisés. Em um determinado momento o povo começa a se desesperar, Moisés ora ao Senhor e vem a primeira grande vitória em fé. Você já viu um mar se abrir? Você não viu ainda não um mar se abrir, né? Aquele povo viu. O povo viu um mar se abrir, irmãos. De repente você não tenha visto literalmente, mas algumas batalhas em fé que você travou, você já viu as conquistas. Quantos aqui tem alguns troféus de fé na sua casa? Ou dentro de si, dizer assim, rapaz, eu criei, eu falei, eu insisti e deu certo, o Senhor foi comigo. E naquele momento precisava abrir um grande mar de oportunidade. Naquele momento precisava abrir um mar financeiro. E naquele momento eu orei, eu busquei, eu criei, eu confessei, eu jejuei. E o mar se abriu para mim, deu certo. Amém, irmãos? Nós temos troféus em fé. Temos coisas que nós fizemos e deu certo. Amém, queridos? Aleluia. Eu me lembro quando essa criança estava ainda na barriga da mãe e o diabo ameaçou ceifar a vida dela. Ainda na barriga, irmãos.
E nós dizemos, não, aqui tem vida, nosso bebê aqui está vivo, cheio de saúde, vai dar certo, vai crescer cheio de saúde, vai servir ao Senhor. E no dia seguinte nós fomos lá e o coraçãozinho estava batendo, irmãos, igual a Sapucaí. Ó, Sapucaí não, peraí, irmão. Peraí, foi só para ver se você estava ligado na mensagem. O coraçãozinho estava batendo, irmãos, o bebê estava cheio de vida, estava tudo bem. E sabe de uma coisa, irmãos? Foi uma grande conquista em fé. Está aqui até hoje servindo ao Senhor. Serve em pelo menos 40 departamentos da igreja hoje, né? Servindo ao Senhor com alegria. Não serve só porque é filho de pastor, graças a Deus, por ser minha filha, mas serve agora de coração. Não serve porque nós estamos mandando fazer, mas agora faz de coração. Nós nos alegramos com isso, foi uma grande conquista em fé. Mas, irmãos, o mar se abre e depois fecha, engole os egípcios, e agora aquele povo já se depara com uma outra batalha. Diga, mais uma. Irmãos, o diabo nunca deixou de ser diabo, ele vai tentar sempre contra você, ele vai tentar te desmotivar, vai tentar te desanimar. E embora você tenha conseguido uma conquista ali, você precisa de novas conquistas, irmãos. Você não vive do passado. O apóstolo Paulo, olhando para isso, ele disse assim, ei, eu deixo as coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o alvo. Existe um prêmio maior para mim. Não foi isso que Paulo falou? Eu estou prosseguindo para o prêmio da soberana vocação de filho de Deus. Um homem que já tinha conquistado muitas coisas por fé. Já tinha encarado o demônio tinha caído. Já tinha encarado prisão, a prisão tinha caído. Irmãos, um cara que conquistou, que ressuscitou gente, que foi mordido pela serpente, a serpente morreu no fogo. Você sabe da história? Quem aqui tem coragem? A víbora mordeu Paulo. Todo mundo, rapaz, o cara agora morre. Não, a víbora morreu no fogo, virou churrasco. Um cara de várias conquistas, ele diz assim, eu não julgo havê-lo alcançado. Eu ainda não julgo havê-lo alcançado. E o problema de algumas pessoas é que alcança algumas coisas e entende que já alcançou e agora está satisfeito. Irmãos, mas deixa eu dizer para você, deserto pode vir pela frente, você precisa estar pronto. Por isso a necessidade de se manter cheio. Por isso a necessidade de se manter na fé, por isso a necessidade de fortalecer a sua fé. Por que, irmãos, algumas pessoas perguntam, por que vocês vão à igreja dia após dia? Por que tem que ir todo dia na igreja? Às vezes o seu familiar cobra você tem mais tempo para a igreja do que para a gente. Ninguém nunca ouviu isso, tá? Ninguém nunca ouviu isso, que nossa família é tudo compreensiva. Você tem mais tempo para a igreja do que para a gente. Para que ir todo domingo? Para que ir 3 vezes por semana? Irmãos, deixa eu falar para você e eu precisamos nos manter cheios. Nós precisamos nos manter cheios para nos manter de pé. Amém? Na ocasião do povo hebreu, o povo agora sai do Mar Vermelho, aí a Bíblia diz que Miriam faz uma dancinha lá, ela dança, porque quando está dando certo é legal nós nos alegrarmos, sim ou não? Só que alguns se alegram tanto que esquece que a jornada ainda está pela frente. Miriam se alegrou ali, dançou, chamou as mulheres, vamos fazer festa. Mulher adora fazer festa, é ou não é, Gi? Mulher adora fazer festa, então as mulheres fizeram festa. Tocaram bateria, cadê Jussara, minha baterista? Tocaram bateria, fizeram uma festa, né, Jussara? Tu não estava lá não, né? Fizeram uma festa, mas depois, irmãos, tinha outros desafios pela frente. E agora a própria Miriam, a mulher que agitou todo mundo para dançar, essa Miriam já estava murmurando contra a liderança. E aí já tinha gente murmurando, já tinha gente falando que não ia dar certo, que ia morrer no deserto, que era melhor ter voltado. Por quê, irmãos? Porque a vitória de ontem não te mantém hoje. Amém, queridos? A vitória de ontem foi o suficiente para te fazer vencer ontem. Hoje uma nova batalha e uma nova vitória para nós. Amém, irmãos? O que nós precisamos? Nós precisamos nos manter de pé, nós precisamos nos manter na fé. Nós precisamos nos manter focados, irmãos. Não podemos distrair. Aleluia. Pastor, eu estou crendo agora por um emprego, tem um emprego aí que está para rolar para mim, eu vou ganhar 25 mil reais por mês. Glória a Deus, irmãos, vamos orar juntos. Vamos orar juntos por esses 25 mil reais. Micharia, né, gente? Vou aumentar a proposta. 50 mil, né? Razoável. Um emprego novo aí, eu vou ganhar 50 mil por mês, oramos juntos, cremos juntos, fazemos tudo direito, aí chegamos nesse 50 mil por mês almejado, aí 50 mil por mês, sabe como é que é, né? Dá para você fazer uma viagem todo mês. Né? Bom, viajar todo mês, viajar. E aí você que
pelejou, que creu para 50 mil por mês, agora você se distrai, você começa a viver com aqueles 50 mil, irmãos, é lícito isso. Amém? É lícito você curtir, você dançar como Miriam dançou, se alegrar e tal, só que novas batalhas surgirão. Porque 50 mil por mês não resolve os nossos problemas. Novas coisas vão surgir, nós precisamos estar de pé, nós precisamos estar bem, nós precisamos estar na fé. Para quê, irmãos? Para nos manter como vencedores. Amém, irmãos? Nós precisamos nos manter como vencedores. Aleluia. Hoje de manhã eu dei uma palhinha sobre a vida de Elias, no livro de 1 Reis, no capítulo 19. 17 em diante, você vai ver que Elias aparece nas escrituras do nada, assim, capítulo 17, versículo 1, diz, então Elias... Você não ouviu falar nada, de repente, então Elias, aparece Elias nas escrituras, né? Elias, um profeta de Deus, chamado por Deus para fazer grandes feitos, né? Elias tem lá os seus desafios, ele encara ali, existem situações, profetas pregando mentira, Elias levantado por Deus para fazer a diferença, Elias coloca sua roupa de crente e diz assim, rapaz, eu vou encarar esses profetas aí todos, porque eu estou cheio de fé, a minha bombinha de ar está ligada, eu estou cheio de fé, ele vai lá feito bonecão e diz assim, rapaz, vamos fazer um negócio aqui, vou desafiar vocês aqui, vamos fazer um altar aí, vamos fazer uma adoração maravilhosa, o Deus que responder com fogo, esse sim é o Deus verdadeiro, porque eu creio, eu estou cheio de fé que o meu Deus responde com fogo. Ah, rapaz, um crente cheio de fé pode fazer coisas grandes, sim ou não? Um crente cheio de fé, desafiando profetas, desafiando falsos profetas, desafiando mentirosos. Um crente cheio de fé, dizendo assim, pode reunir aí o que vocês quiserem, pode fazer o que vocês quiserem aí, porque eu me garanto. Aí o crente cheio de fé vai lá, desafia os caras fazem lá o showzinho deles, e ora, e ajoelha, e pula. Eu fico imaginando essas coisas, tá? Eu fico imaginando, a Bíblia não está falando isso, mas eu fico imaginando essas coisas. Os caras, e nada acontecendo, ei Baal, vem Baal, e Baal não sabe nem o que ele está falando, porque a Bíblia diz que eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, e eles estão lá clamando, irmãos, cru, nada acontecendo. Elias diz assim, agora é minha vez, o meu Deus é o Deus verdadeiro, agora é minha vez. Minha vez, pega água aí, joga água no negócio aí. Porque para envergonhar vocês de vez, joga água no negócio aí, molha tudo aí, ó. Cava uma vala ao redor aí, enche a vala de água aí. Que Deus verdadeiro pode fazer coisas grandes. Aí Elias vai e diz, Senhor, eles desafiaram, não foi a nós não, foi a você. Manda fogo do céu para queimar esse negócio aqui. Aí você conhece a história, o fogo desce, queima o holocausto, lambe toda a água. E Elias derrota ali, mata 400 profetas. Diga comigo, uau. Às vezes você está tão cheio, você acabou de vencer, fez o rema lá na Lapa. Você encarou o frio cortante, o deserto escaldante, a estrada e tudo que você fez. Você foi de cavalo, de moto, de ônibus, de trem, de pé, montado num jumento, mas chegou lá. Aí você foi, fez o rema, e o rema, toda vez que você ia lá, a palavra falava com você, e você estava forte, e de repente você diz para Baal assim, ei Baal, quem é você? O meu Deus, ele vai responder com fogo. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava fazendo rema, eita meu Deus do céu, eu vindo de moto com Vanessa, um cara caído no meio do mato, lá na Angelina Prete, ali na estrada do Quarentenário ali, Angelina Prete, só mato de um lado, mato do outro, o cara caído no meio do mato, eu disse, rapaz, vamos socorrer o cara. Quando eu chego lá, o cara endemoniado, tudo... Eu tenho ódio. Eu falei, rapaz, tu perdeu, cara, porque o amor chegou aqui, ó, o Elias. Meio do mato, meia-noite em ponto, o demônio, rapaz, deixa de ser besta. Tu perdeu, cara, agora já era, tu perdeu essa vida aí, porque eu cheguei. Não, mas eu vou acabar com ele. Ele disse, vai nada, tu vai sair agora. Tu vai sair agora, porque eu estou aqui, eu vim aqui para derrubar profeta de Baal. Eu estou fazendo um rema. Estava quase terminando o primeiro ano. Eu achava que crente nem morria. Nessa época eu achava que crente nem morria mais. Crente não fica mais doente. Irmãos, estava numa fé que, meu Deus do céu, o demônio... Seu besta, sai daí. Sabe, queridos,
Tem momentos de nossa vida que nós estamos tão... Mas aí nós começamos a nos deixar levar. Às vezes pensamos que não precisamos mais estudar, pensamos que orar já não é mais para nós, né? Porque pensamos que dobrar o nosso joelho não é mais para nós, porque nós já somos sábios o suficiente para entender que nós podemos orar no chuveiro, mas não oramos, que podemos orar vendo um jogo de futebol, mas não fazemos, ficamos lá vibrando com o time, e aí, irmãos, o tempo vai passando e nós vamos esfriando na fé sem perceber. Elias passou por esse processo. Logo depois disso, irmãos, a Bíblia diz que Acabe fez saber a Jezabel o que Elias tinha feito. Quem era Jezabel? Uma mulher. Nada contra, tem mulheres guerreiras aí, mas não é lícito um homem ter medo de mulher. Amém, irmãos? Não é correto um homem ter medo de uma mulher, mas Jezabel falou que ia matar o cara. Então agora chega a informação que Jezabel ia matar o cara faz o quê? Vai me matar. Eu vou morrer agora. Eu matei 400, mas agora a mulher falou que vai me matar. Irmãos, percebe o nível de fé como é que está? Ou as emoções como é que está nesse momento? Porque de repente eu estava num ambiente tão... Michele estava cantando de fé, eu vou derrubar 400 profetas. De repente Michele parou de cantar. E agora? Não tem mais. E agora? A mulher vai me matar. Aí o cara se intoca numa caverna. Elias entrou em depressão. Aleluia. Aleluia. É claro que se tiver psicólogo na sala, vai até me repudiar pelo que eu vou falar, mas crente pode entrar em depressão? Aí o psicólogo vai dizer, claro que pode. Porque nós temos um psique, nós temos emoções. Claro que pode. Mas por que não entrou lá quando tinha 400? Porque momentos diferentes. Em um momento as emoções estavam top, o cara estava se achando. Em um momento o cara estava se sentindo lá em cima, em outro momento ele estava se sentindo lá embaixo. E aí o cara se isola agora, não quer ver mais ninguém. De repente o cara já se encontra pedindo a morte para o Senhor. O bom é que a misericórdia de Deus é tão grande que Deus manda um anjo e dá comida para que ele coma e continue caminhando mais 40 dias. E depois mais comida para que ele coma, se levante. Agora tu vai lá, tu vai levantar um outro profeta no teu lugar, tu vai levantar um outro rei. Porque eu te chamei para ser, eu não te chamei para ficar para trás. Amém, irmãos? Deixa eu dar uma boa notícia para você. Deus não chamou você para ser derrotado em momento algum da sua vida. Deus não chamou você para vencer em alguns aspectos e fracassar em outros, irmãos. Deus não nos chamou para o fracasso. Deus não cria filhos para fracasso, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Quer ver um exemplo de um cara? Esse cara está no mesmo contexto daquele povo que saiu do Egito. Josué. Quantos já ouviram falar de Josué? Ele saiu junto do Egito. Todo aquele povo, a Bíblia diz que todo aquele povo morreu lá no Egito. Mas Josué foi o cara que permaneceu em fé. O cara que quando teve que ir lá espiar, ele foi lá espiar. Ele não veio com um relatório ruim, porque ele era um homem de fé. Diga, homem de fé. Nós fomos chamados para ser de fé, irmãos. Quantos são os da fé aqui? Nós fomos chamados para falar fé. Nós fomos chamados para viver fé. Amém, queridos? Não é para ter picos de fé. Porque isso aqui se chama emoções. Isso não é fé. Amém? Nossas emoções às vezes estão assim e às vezes estão assim, as mulheres que digam, né? Às vezes elas estão, às vezes estão, Ó, isso aqui são emoções, nós não fomos chamados para altos e baixos. Nós fomos chamados para andar em uma vida de glória em glória, de vitória em vitória. Nós fomos chamados para pisar na cabeça da serpente. Nós fomos chamados para vencer o diabo. Amém, amém, irmãos? Aí Josué vai lá, traz um bom relatório, dizendo assim, ei, se o Senhor for conosco. Aquele povo incrédulo, dizendo assim, aqueles lá são gigantes, vão matar nós, vão comer a gente como pães. Mas se o Senhor for conosco, Josué diz, se o Senhor for conosco,
nós vamos entrar, nós vamos conquistar a terra e nós vamos devorar eles. Se Deus for conosco, diga fé. Josué, enquanto Moisés estava lá com as suas mãos levantadas, Josué estava com a espada na mão, enfrentando os exércitos e vencendo. Amém, irmãos? Quando vem a morte de Moisés, porque todos ficaram prostrados no deserto, se você estudar você vai saber disso, todos ficaram prostrados no deserto, porque os da fé não retrocedem, amém, queridos? Por eles ter retrocedido, por eles ter murmurado contra Deus, todos eles ficaram prostrados no deserto, mas Josué não. Josué permaneceu fiel. Na morte de Moisés, Deus agora fala direto com Josué. Josué, assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. Aí você lê o livro de Josué, você começa a ver uma vitória sobre outra vitória. Josué se depara com o Jordão e agora um novo rio tem que se abrir. Amém, irmãos? Porque o Deus que operou ontem na sua vida é o mesmo que opera hoje, vai operar amanhã. O Deus que te deu vitórias ontem é o mesmo que vai te fazer vencer hoje, amanhã e para sempre. De repente, Josué se depara agora com o Jordão e é a mesma situação. Não é o mar, mas é o Jordão e o Jordão tem que se abrir. E agora, irmãos? A fé que abriu o mar não é a mesma, tem que ser usada nova fé. Tem que permanecer em fé. Tem que crer, irmãos, para ver o mar se abrir diante de nós. Tem que crer para ver o Jordão se abrir. Deus fala com Josué avança e o rio começa a se abrir. E eles passam com os pés enxutos. Porque é assim que Deus faz. Amém, irmãos? Aí você pode ler o livro de Josué inteiro. Eu não vou compartilhar todo com você. Mas você vê ali, logo depois, ele se deparando com Jericó. Grande muralha, impenetrável. Diga para Deus, não é impossível? Grande muralha, impenetrável, isso é difícil demais. Não dá. Exército nenhum até hoje conseguiu passar por essa muralha. Josué permanece na fé, irmãos. Os que permanecem na fé recebem direções específicas do Senhor. O Senhor vai te dar direções que no teu intelecto parece loucura. Você vai dizer, como pode fazer isso? Como pode isso dar certo? Como é que pode se deparar com uma muralha impenetrável, exércitos guardando, sentinelas guardando, e Deus falar assim, ó, rodea a muralha. Os da fé ouvem Deus, irmãos. Os que permanecem na fé recebem as direções específicas. Deus vai dar direções específicas para você, e para você vai ser fácil. Amém, irmãos? Os que são da fé, é o próprio Deus que batalha as tuas batalhas, é Ele que vence por você. Josué começa a experimentar disso, Josué começa a obedecer a Deus em todos os comandos que Deus dá, irmãos. Deus tem comandos específicos para nós, e Josué começa a obedecer a Deus em todos os comandos que Ele entrega. Glória a Deus. Aleluia. E porque Josué começa a obedecer, irmãos, por onde ele passa, ele vence batalhas. Por onde ele passa, as coisas acontecem. Josué fez o sol parar. Olha o que a fé faz, irmãos. E você reclamando que não vai dar tempo. E você dizendo que não vai dar tempo. Você dizendo que não vai conseguir. Ei, Josué fez o sol parar. Ei, sol, detenha-te. Você já arriscou falar com o sol aí, não? Ei, sol. De vez em quando a gente fala assim, sai um pouquinho, tá quente demais, né? Mas Josué disse, ei, sol, detenha-te. Eu preciso que esse dia seja mais longo. Se escurecer, eu vou perder a batalha. Eu preciso que esse dia seja mais longo. Eu estou prevalecendo. Eu preciso que dê certo. Eu preciso que o dia seja mais longo. Josué manda o sol parar e o sol para. Irmãos, isso é grandioso demais, porque o sol para todos os astros, tudo que você imagina de universo para, simplesmente porque um homem de Deus andou em fé. Ei, é necessário nós permanecermos firmes na fé. Nós falamos aqui na quinta-feira, Sumaira estava ministrando, citou o livro A Fé Sempre Crescente. E eu disse, rapaz, na verdade a nossa fé, ela deve ser sempre crescente, irmãos. Nós nunca devemos parar de crescer na fé. Nós nunca devemos esmurecer na fé. Amém, queridos? Cuidado, irmãos, para que você, se achando bem posicionado, você não esmureça. Porque deixa eu falar um negócio para você, a fé não é para sobrevivência, é para nós viver.
A fé é para viver por ela, não é para sobreviver. Então, se o meu casamento está derrubado, então eu tenho que crer para o meu casamento ser ajustado. E por que não crer para ele permanecer bom, irmãos? Então, se a minha conta bancária está no vermelho e as minhas faturas estão muito altas e eu não tenho recurso nenhum, então eu tenho que exercer fé para aquilo ali melhorar. Por que não exercer fé para permanecer no azul, pagando todas as contas e sobrando dinheiro para dar aos outros? Ei, irmãos, os da fé permanecem bem, os da fé permanecem seguros, irmãos, porque as situações vêm e vão, dinheiro vai, dinheiro vem, irmãos, a chuva vai, a chuva vem, o sol vai, o sol vem. Todos os dias, irmãos, coisas novas acontecem. E todos os dias nós precisamos andar em fé. Amém, irmãos? Sempre vai haver coisas para desviar você do caminho, sempre vai haver situações para parar, para barrar você, mas você e eu precisamos permanecer firmes, irmãos, inabaláveis. O apóstolo Paulo corrige aos Gálatas, irmãos, com respeito deles terem aceitado os rudimentos antigos. Se você ler o livro de Gálatas, são 6 capítulos. Paulo escreve aos Gálatas simplesmente para corrigir os Gálatas. Ele disse, olha, eu receio de vós eu ter trabalhado em vão. Porque eu passei por aí, preguei a palavra para vocês, ensinei como deveriam viver. Glória a Deus. Deus é bom. Mas vocês não estão seguindo aquilo que nós ensinamos. Paulo chama os Gálatas de insensatos. Porque os Gálatas não estavam seguindo. Porque os Gálatas se deixaram levar pela insensatez, irmãos. E quando nós não permanecemos na fé, nós estamos nos deixando levar pela insensatez. Existe um grande inimigo, irmãos, da igreja nesse tempo de hoje, que é o entendimento de que ficar na sua casa assistindo um videozinho está tudo certo. Existe um entendimento errôneo de que assistir um trechinho lá do irmão Edilson de Lira, ou do pastor tal, ou do fulano de tal. Existe um engano do diabo dizendo que está tudo bem, irmão, e você consegue sobreviver. Existe um engano do diabo para fazer você entender que se as suas finanças estão bem, se o seu casamento está bem, a sua família está bem, então a bênção de Deus está sobre a sua vida e nada pode te acontecer. Irmãos, não se deixe enganar. Você precisa de Deus quando está tudo bem. Aleluia. Se eu perguntar aqui para você, está tudo bem? Você precisa de Deus, irmão, quando está tudo bem. Por quê? Porque você precisa se manter bem. Porque quando o dia mal vier, se desligar aquele aparelhinho lá do ar que mantém o boneco de pé, se desligar aquilo ali por 1 minuto, o boneco cai, ele murcha. Você precisa se manter enchendo, permanecer enchendo. Para quê? Para que quando vier a situação, você está de pé, você não vai cair, irmãos. Você vai permanecer com os mesmos movimentos, você vai permanecer na mesma fé, você vai permanecer na mesma visão. Aleluia. Aí você não vai desabar, coisas ruins vão acontecer, irmãos. Mas eu e você temos que ser aqueles que estão de pé para sustentar outros também. Amém, queridos? Mas como é que vamos sustentar outros se nós mesmos estivermos derrubados? Paulo escreve aos Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 7. Paulo diz assim, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Jesus já havia alertado os seus discípulos a respeito do fermento dos fariseus. E quando nós andamos nas emoções, nós ficamos pensando, é porque a gente não trouxe pão. Os discípulos falando. Jesus dizendo assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Os discípulos no natural, é porque a gente não trouxe pão. Olha o que Jesus tem que fazer com os discípulos. Acaso é de pão que eu estou falando com vocês? Vocês não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos tomastes? E dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos vocês recolheram? Vocês não se lembram disso? Não é de pão natural que eu estou falando. Porque nós somos tendenciosos a nos deixar levar pelo natural. E Paulo disse, vocês corriam bem. Paulo escrevendo aos Gálatas, diz, vocês corriam bem. Irmãos, não se deixe, irmãos, esmurecer. Não se deixe esvaziar, permaneça cheio, permaneça de pé, permaneça cheio.
Você percebe alguns atletas, irmãos, eu gosto de ver algumas coisas do esporte. O esporte nos ensina muito. Eu acho que ninguém nunca assistiu aqui Rock Balboa. É um filme que já fizeram uma vez. Mas presta atenção, irmãos. Às vezes a pessoa está tão bem, ela está ganhando tudo, aí de repente ela começa a ganhar. Eu estou falando de Rock 3 agora, tá? De repente ela começa a ganhar tudo, todos os desafios ela coloca por terra e começa a ganhar, e de repente o ego vai lá em cima, e agora o cara já ficou famoso, então ele começa agora a se preocupar mais com as fotos, mais com as propagandas. Isso acontece com jogadores de futebol, bons, talentosos. Começa a se preocupar mais com as fotos, com as propagandas, mais com o próprio status, e daqui a pouco você percebe que a qualidade daquele serviço caiu. Você percebe que a qualidade daquela pessoa, ou daquele talento, daquele dom caiu. Você começa a perceber isso, fica notório. Dentro de um ringue, a pessoa vai cair com certeza. Rock 3, esse pastor vê filme demais, né? Vez por outra ele indica um para você. Ontem eu falei de um mó legal aqui no Encontro de Casais. Eu falei, tem um aí de conquistar e tal. Depois veio um irmão e falou assim, pastor, tu já viu o Benjamin Button? É muito bom, pastor, eu recomendo. Mas é bom, irmãos, nós aprendermos, nós vermos as coisas e aprendermos com o que nós estamos vendo. Presta atenção, irmãos, não permita que ninguém derrube você. Não permita que ninguém tire você do caminho. Eu disse que Paulo chama os Gálatas de insensato. Não permita que alguém olhe para você e diga, ei, insensato. Você corria tão bem. Você estava tão bem. Ei, você estava tão firme. Por que você se deixou esmurecer? Irmãos, uma pessoa, ela não sai da igreja, não se afasta do Senhor de um dia para o outro. Você está comigo? Isso não acontece de um dia para o outro. Às vezes isso se torna um processo de anos. A pessoa está na igreja e ela não está. A pessoa está, mas não está. Por quê? Porque ela está, mas ela vem um domingo por mês. Ou vem só aos domingos. Não participa da vida da igreja, não está se enchendo de verdade. Sabe, não está crescendo de verdade. Irmãos, presta atenção, isso é cura para você. Fazemos indicações aqui, e aí me envergonha se eu perguntar quem leu. Aí temos uma igreja de 80 pessoas, aí eu pergunto, quantos leram? Aí 3 levantam as mãos. Mas e os outros 77? Das duas, uma, irmãos. Ou você entende que está forte demais, ou você está fraco demais mesmo. Porque você deseja e não consegue. E é você quem precisa trabalhar você, queridos. Nós ensinamos você aqui em 1 hora, é 1 hora de pregação no domingo. As outras horas todinhas da semana é você. Ei, é como se nós fôssemos aqui um restaurante, damos um alimento para você. Mas você precisa permanecer comendo a semana toda, irmãos. Aí nós damos direções a você, dizemos, olha, a leitura do mês é essa aqui. Aí você, eu tenho tantos afazeres, eu faço tanta coisa. Pastor, você não entende, eu sou casado, eu tenho esposa, eu tenho filhos. Eu tenho meu trabalho. Eu tenho futebol, jogo 2 vezes por semana, mas não dá tempo de ler um livro. E aí, pastor, eu não gosto de ler. Parabéns, irmãos, eu não gosto nem de trabalhar. Mas eu trabalho, irmãos, eu preciso de recurso. A Bíblia diz, aquele que não quer trabalhar também não coma. E eu preciso comer. Vanessa disse, rapaz, o povo pensa que você é preguiçoso. Que você fala que não gosta de trabalhar. Não, irmãos, eu só não sou hipócrita, porque eu acredito que alguns aqui também vão dizer assim, rapaz, eu também não gosto não. Eu trabalho porque eu preciso do dinheiro mesmo. Eu costumo dizer que eu trabalho por amor, mas é ao salário. Tá bom? Se não fosse o salário, eu não trabalharia não. Amém, irmãos? Então tem coisas que nós vamos ter que fazer, mesmo sem querer fazer, queridos. Tem coisas que nós vamos forçar para fazer. Lembra quando nós fazíamos com as crianças, irmãos? A criança não quer comer, come. Mas não quer, come. Você vai comer, pegamos a cinta, colocamos do lado, vai comer ou vai apanhar, rapaz?
Eita, irmão, se eu pudesse fazer isso com vocês no livro. Eita, se eu pudesse fazer isso com vocês, irmãos, eu ia fazer. Você vai comer, você vai ler ou vai apanhar? Não posso fazer isso, irmãos, que pena. Mas às vezes temos que fazer isso com as crianças, porque nós entendemos que para eles crescerem, eles precisam de um bom alimento. E aí, mas eu não gosto de ler, a criança não gosta de tomate, a criança não gosta de alface, a criança não gosta de batata. O que a criança gosta? Chocolate. A criança gosta de diversão, ela gosta de ir ao parque, ela gosta de se divertir, ela gosta de ir à praia. A criança gosta de tudo, ela não gosta de acordar cedo para ir para a escola. Aí nós temos que falar, tem que ir para a escola. Nós temos que falar, tem que comer comida, rapaz, chocolate todo dia não. Ei, mas se fazemos isso com as crianças, por que não fazemos com nós mesmos? Por que não dizemos para nós mesmos, ei rapaz, eu sei que você quer assistir aquela série, mas agora você vai ler um livro. Aí você fala consigo mesmo, pode ficar à vontade. Amém, irmãos? Porque nós precisamos permanecer de pé. Último livro, Andando em Fé, irmãos. Andando em fé, é necessário ou não é andar em fé? Porque eu e você não fomos chamados para a fé, para viver experiências de fé, simplesmente. Nós fomos chamados a viver pela fé. Amém, queridos? Abacuque 2,4, coloca Abacuque 2,4 na tela, por favor. Eu vou ler todos aqui para você ver. Abacuque 2,4 diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Mas o justo terá experiências de fé. Picos, de vez em quando, a fé. O justo viverá pela fé. Se você vive pela fé, você precisa se alimentar da fé, irmãos. Amém. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. Jesus Cristo disse, falando a respeito do seu corpo e do seu sangue, ele disse, quem de mim se alimenta, também por mim viverá. E ele é o autor e consumador da fé, além dele não há outro. Mas o justo viverá pela fé. O justo não é de vez em quando. O justo não é, não, domingo eu tenho fé, então terça-feira eu tenho fé que eu vou tirar um tempo aí de oração. E na quarta? Eu tenho fé que na terça-feira eu vou tirar pelo menos 1 hora lá na igreja, eu vou me esforçar, mas e na quinta-feira, e na quarta, e na segunda-feira, o que você vai fazer? Ei, irmãos, o justo vive pela fé. A Bíblia é tão completa que ela repete isso 4 vezes. Coloque em Romanos, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 17. Está aqui para mim direto. Romanos 1, 17. Glória a Deus, Deus é bom. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Então não tem outra vida para você. Diga pela fé. Eu gostei que exatamente hoje nós cantamos a canção de fé em fé eu vou. De fé em fé eu vou. Não tem outro caminho, é de fé em fé eu vou. De fé em fé eu vou. E eu vou para onde? Eu vou para conquistar todas as vitórias que Deus tem preparado para mim. Amém, irmãos? Você vê lá Josué voltando lá, levanta, Ai se levanta contra ele, levanta os amorreus, levanta os jebuseus e Josué vai vencendo. Derruba o jebuseu aqui, o amorreu ali e todo mundo morreu na frente dele. Não ficou nenhum. Por quê, irmãos? Porque quem anda por fé vence suas batalhas. Quem anda por fé não fica de altos e baixos, não, queridos. Amém. Mais um, coloca Gálatas 3, 11, se não me falha a memória. Gálatas 3, 11. Gálatas 3, 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não tem outro caminho, queridos. Não tem outro caminho, nós precisamos nos manter cheios para nos manter de pé. Amém? Você está comigo? Amém. Glória. Eu gostei demais daquele boneco, eu estou pensando em comprar um boneco daquele para deixar na minha sala, assim. Para toda vez que eu olhar para ele dizer, rapaz, eu tenho que me manter cheio. Rapaz, que visão do Edilson de Lira, né? O cara, para pregar a palavra, colocar um boneco de posto em cima do púlpito. Glória a Deus, tem gente tão doida quanto eu. Olhar para ele e dizer assim, eu preciso me manter. Eu preciso me manter. Glória a Deus.
Eu preciso me manter. Nós precisamos nos manter de pé, irmãos. Aí, para isso, Deus te dá oportunidades. Deus te planta em uma igreja que se esforça para ter culto terça, quinta e domingo. Sábado, cultos de departamento que você pode participar. Porque o culto dos jovens é para você. Quantos velhos tem aqui? Cadê os velhos? Levanta a mão aí, os velhos. Ninguém, cara. Ninguém levantou a mão dos velhos, tu viu? Ninguém levantou a mão. Então nós temos. Você percebe que nós não temos nessa igreja um culto de velhos? Irmão, se tivesse velho na igreja, nós faríamos o culto dos velhos. O culto da melhor idade, que diz assim, né? Da melhor idade. Mas não tem, na igreja não tem, só tem gente jovem nessa igreja. Irmãos, os meus olhos viram em um culto de jovem a dona Fran dando uma carreira nessa igreja aqui. Aí você que tem 40, você acha velho para vir no culto de jovens. Ah, não, irmão, faz isso não. Então você congrega numa igreja, Deus te plantou em um lugar que tem cultos, irmãos, durante a semana. Tem um culto de oração para fortalecer você na oração. Tem um culto de ensino da palavra para fortalecer você no ensino. Aí incentivamos você e dizemos, ei, as aulas do Rema já está aberta, já está funcionando. Ainda está a entrada franca, você pode entrar lá e assistir aulas de fundamentos da fé, que está ensinando lá. Fé de novo? Não é fundamentos da fé. Tá fazendo igual a Sumaera, pô, tá me tesourando aqui. Tem uma escola que ensina você, aí tem um departamento de casal para manter você firme na fé, dentro do seu casamento. Irmãos, tudo isso é por sua causa, queridos. Tudo isso é por sua causa. Aí todos os meses nós dizemos assim, olha, nós temos uma leitura do mês. Irmãos, nós não ganhamos vendendo livro, não. Às vezes nós damos mais livro do que vendemos. Eu não sei, irmãos, o que acontece, mas a livraria não tem lucro nenhum. Às vezes a igreja tem que investir na livraria. Olhamos lá, quanto vendeu? Ah, deu R$200. Aí olhamos a fatura que temos que pagar para a editora, é R$400. Temos que pagar, nós pagamos. A preocupação não é ganhar dinheiro seu, não. Queremos que você compre o livro porque nós não podemos te dar ainda. Mas se você chegar em mim e falar assim, pastor, eu queria tanto ler esse livro, mas eu não tenho dinheiro para comprar ele, você leva ele agora. Tem alguém aí que não quer aí? Você leva ele agora, porque nós não estamos preocupados com isso. Mas indicamos para você, dizemos, ei, faça isso. Porque se você fizer isso, você vai crescer na fé. Aí damos todo esse alimento para você, irmãos. Volta de novo lá, por favor, o texto de Abacuque 2,4, por favor. Abacuque 2,4. Nós nos apegamos à base que diz, o justo viverá pela fé, mas o texto começa dizendo, eis o soberbo. É forte isso. Quem é o soberbo? Aquele que não aceita as instruções. Pastor, caí na malha fina. Eis o soberbo, é o Senhor que está dizendo isso. Eis o soberbo, a minha alma não tem prazer nele. Quem é o soberbo? Aquele que não aceita o sacrifício da cruz. Quem é o soberbo? Aquele que não aceita os ensinos de Jesus Cristo. Eis o soberbo. Mas o justo viverá pela fé. Legal, então se eu não estou vivendo pela fé, se eu não estou alimentando minha fé, será que eu não estou enquadrado nesse contexto? Falar como dizia o pastor Bud, é amém ou ai de mim, irmãos? E agora Hebreus 10, 38, para nós finalizarmos. Hebreus 10, 38, por favor. Eu estou falando sobre uma vida de fé. E se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem, eu diria uma vida de fé. Diga comigo, uma vida de fé. Não é momentâneo, não é de vez em quando. Eu estou crendo para casar, casei. Agora eu vou passar a lua de mel de 10 anos, sumo da igreja. Eu estou crendo para comprar minha casa própria, comprei, e agora? Vai fazer o que mais? Aí você tem que crer para mobiliar ela. Aí depois você tem que crer para trocar os móveis. Aí depois você tem que crer para ter filhos.
E depois você tem que crer para criar os filhos. Depois você tem que crer para pagar a faculdade dos filhos. Ei, irmãos, a fé é contínua. A fé não para. É uma conquista sobre outra conquista. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Está falando de quem? Está falando de alguém que anda pela fé. E não pode retroceder, irmãos. Não pode desmotivar, não pode parar. Nós temos que estar ativos na nossa fé. Amém, queridos? Nós não podemos estar em altos e baixos. Um dia eu creio para curar o câncer. O outro dia eu estou com uma dor de cabeça e eu nem vou na igreja, porque a cabeça está doendo. É demais essa, não é não, irmãos? Ah, se eu pudesse pegar aquela cinta, queridos. Ah, se eu puder. Deus não deixou isso nas escrituras, irmãos. Mas se eu pudesse. Está com dor de cabeça? Não foi na igreja por quê, rapaz? Oh. Como diz o Cristian, eu vou te apanhar agora. Nós temos que ter fé, irmão. Se nós temos fé para Deus curar câncer, nós oramos aqui na terça-feira, vem relatos aqui, pedidos de oração, olha, ora lá pelo fulano de tal, está com câncer em estado terminal. Aí nós oramos pelo fulano. Em nome de Jesus, nós cremos que se a tua igreja orar, porque nós somos eloquentes, sabemos falar, cremos, Senhor, que se a tua igreja orar, porque tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu, câncer sai! Aí dá dor de cabeça, deixa você em casa, irmão. Aleluia. É amém ou é de mim? Não, irmão, se nós temos fé para curar o câncer dos outros, pelo amor de Deus, pelo menos um pouquinho de fé para curar a própria dor de cabeça. E dizer assim, rapaz, a cabeça está doendo, diabo, eu sei que é você. E hoje é o dia que eu vou mais dançar, e vou mais pular, e vou mais me alegrar, e hoje é o dia que a minha adoração vai ser a maior. Amém, irmão? Se a Michele não for, eu vou cantar. Se o pastor não for, eu prego. Hoje é o dia que eu vou botar fogo mesmo. Eu vou ficar lá na porta, todo mundo que passar, eu vou falar, ei, vamos entrar. Jesus tem uma obra na tua vida hoje. No dia da dor de cabeça. Mas não, no dia da dor de cabeça é mais confortável o travesseiro, né, irmãos? Porque Deus cura câncer, mas dor de cabeça Ele compreende. É demais, meus irmãos. É demais. Aleluia. Irmãos, acredite no que seu pastor está falando. Eu nunca vou ficar chateado com você, mas decepcionado de vez em quando. Aleluia. Pastor Bud dizia, você me ama ainda, irmão? Tudo que nós estamos falando, irmãos, é para o seu crescimento que nós estamos falando. Cadê o livro de leitura do mês? Está aqui? Agora tem um novo livro de leitura do mês. Ela vai pegar para a gente. O nome do livro é 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Aí você diz assim, rapaz, mas eu já tenho que ser uma bênção para o marido. Eu já tenho que ser uma bênção para os filhos. Eu tenho que ser uma bênção no meu trabalho. É muita responsabilidade para mim, né? Eu tenho que ser uma bênção em todo lugar. Agora o pastor vem com uma leitura de 12 maneiras para eu ser uma bênção para a minha igreja. É muita coisa. Ah, essa eu não quero, não. Eu vou ler isso, agora o pastor vai me encher de trabalhos na igreja. E eu já tenho muito, né? Um livreto fininho. Nós indicamos para você ler, Eu tenho cuidado, irmãos, de não dar livro grosso para vocês. Salvo para alguns ministros nossos, que a gente dá um livro grossão para ler e pede para trazer resumo ainda. Isso é bem legal. Amém? Tua vez está chegando, relaxa. Pode ser hoje. Amém? Mas indicamos alguns livros finos para você. Para quê? Para você ler e crescer em fé. Para você crescer no serviço. Brincava com a minha mãe agora de tarde e falei, rapaz, é tão bom estar envolvido na obra de Deus que a gente não tem tempo para pecar. Minha mãe disse, mas você não peca? Eu disse, rapaz, eu não tenho tempo, né, mãe? Eu não tenho tempo, eu estava na igreja de manhã, aí fiquei com os irmãos, depois saí para almoçar com os irmãos, cheguei em casa 3:30 da tarde, irmão. Só deu para fazer assim, a Vanessa encostou aqui, a gente disse, então, daqui a pouco tem que... Acordei com a campainha tocando, mãe chegou, acordei, né? Mais um pouquinho eu não acordava, ela ia ficar do lado de fora.
Aí acordamos, vamos se arrumar para ir para a igreja. Não dá tempo nem de pecar, irmãos. Não dá tempo nem para brigar. Se tivesse alguma coisa para nós resolver aqui. Pô, o ferro de passar ficou ali. E você jogou o sapato na sala. Sabe, essas observações todas que nós fazíamos se tivesse tempo. Não temos. Aí quando chega em casa o tempo é curto, tem que ir juntando tudo e guardar tudo no seu lugar. Né? Sem tempo para brigar. E aí isso é bom, irmãos. Isso é saudável. Aí você diz, eu não quero ser uma bênção para a minha igreja. Irmão, seja uma bênção onde você estiver. Isso aqui é para você crescer em fé. Amém, queridos? Está diretamente ligado com o ensino que você está recebendo na igreja. Todas as quintas-feiras você recebe um ensino. Agora o tema do ensino é? Irmã Gislaine que vai ministrar para você, uma coisa boa. Eita glória! Você vai vir aqui aprender a triunfar. Aprender a vencer. Amém, irmãos? É importante para você. Agora permanece nisso, depende do teu esforço. Depende de você. Ao contrário do crescimento natural, que nós forçamos mesmo as crianças a tomar o remédio necessário, a comer o alimento necessário, sabe, irmãos, a ter a nutrição necessária. Nós forçamos as crianças e entendemos que estamos fazendo bem para ela. Ao contrário disso, na fé, é você que tem que decidir crescer, queridos. É você que tem que decidir, dizer assim, eu vou avançar, eu vou continuar crescendo, eu vou permanecer de pé, porque Deus não quer que você caia, e nós também não. Amém, irmãos? Fique de pé comigo, por favor.